Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Saudações a vocês inscritos. Quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 20 de dezembro de 2019. Agradeço a todos pela presença aqui na live. Hoje vamos abordar um tema que eu achei importante, fazer a utilização da lousa para mostrar-lhes o estudo que eu venho desempenhando e também mostrar o que o saudoso Carlos Moisés Ferrada e outros cientistas também, como Robert Harrington, um astrofísico chamado Kinal, um chinês, desenvolveram estudos, pesquisas a respeito do Sol. Nosso Sol possui uma irmã gêmea chamada Nêmesis, um Sol morto, como Ferrada dizia. Sol muerto. E esse planeta, esse Sol morto, ele tem vários planetas orbitando, assim como o nosso Sol também possui uma série de planetas ao seu redor. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, que foi rebaixado por uma lua. Então o nosso Sol tem o seu sistema. Portanto, outros cientistas muito credenciados, como o próprio saudoso Ferrada, e entre outros, eles perceberam que existe um Sol morto, um Sol fracassado, irmão do nosso Sol. Ele adentra no sistema, ele se aproxima do nosso Sol de tempos em tempos e depois se afasta. Então ele possui também uma série de planetas em sua órbita, assim como o nosso Sol possui uma série de planetas. E a grande questão é que de tempos em tempos, base de Thor, ninguém sabe certo, 10 mil anos, 13 mil anos. Quando as duas estrelas se aproximam, quando o nosso Sol se aproxima de Nêmesis, acontece uma série de eventos, uma série de cataclismas. E o principal agente seria não Nêmesis, mas sim um astro, um corpo celeste chamado de Hercólobos, planeta X, Nibiru, e ele é responsável por causar um extermínio em massa. Eu até acredito que ele foi responsável por ter afundado a Atlântida, foi responsável pelo dilúvio na época de Noé e tantos acontecimentos, tantos cataclismas no decorrer dos anos. Até mesmo os livros, os textos antigos já deixaram registrados. Quero agradecer a todos pela presença. Eu vou ajustar a câmera. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem uma coisa, para ficar de uma interpretação mais simples. Observem esse desenho. Suposta órbita de Nêmesis. Sistemas binários orbitam um centro de gravidade comum, ou centro de massa, que fica perto da estrela mais densa. As órbitas se cruzam, mas as estrelas não colidem, porque estão sempre em lados opostos do centro de massa. Então preste atenção, à esquerda temos o nosso Sol, de um lado, à esquerda, e Nêmesis à direita. Esse é o momento de maior distância, de maior separação. Maior distância de 3 anos-luz. Só que chega um período que elas se aproximam, que as duas estrelas se aproximam, o nosso Sol e Nêmesis. A diferença é que Nêmesis é um Sol fracassado. Ele não teve ignição, hidrogênio suficiente para brilhar como o nosso Sol. Porém, ele é muito magnético. E fica difícil de enxergá-lo com telescópio, somente com a tecnologia infravermelho. Esse é o motivo de terem construído o telescópio IRAS. Então, à esquerda temos o momento de maior separação e à direita o momento de menor separação. Então é aí que o bicho pega, é no momento de menor aproximação.
Agora vamos na lousa. Quero agradecer a presença de quem está chegando agora na live. Quero comentar que o presidente Vladimir Putin, ontem, dia 19, em uma coletiva de imprensa que durou 4 horas e meia, ele disse que ninguém sabe o real motivo do clima do planeta estar totalmente agressivo. Mas a Rússia iria cumprir o papel de poluir o menos possível, que ia cumprir o tratado do Acordo de Paris. Mas ele disse que a causa são eventos astronômicos. Deixou claro. O presidente russo, um dos homens mais importantes do planeta. E muitos não sabem o real motivo. Até mesmo muitos cientistas não sabem o que está causando esse clima tão agressivo. Então vamos lá. Temos o nosso Sol e Nêmesis. Vou escrever aqui. Sol morto. Fracassado. Um Sol fracassado. Do outro temos o nosso Sol. Brilha demais porque ele deu certo, ele teve ignição suficiente, hidrogênio suficiente para causar reação de fusão nuclear. Coisa que esse nosso companheiro, coitado, não teve. E todo o universo que fracassa vira ferro. Entendeu? Todo o universo que fracassa, a tendência é virar ferro. Se pegarmos um elemento químico, eu falo isso porque eu tenho curso de química e física também. Se pegarmos um elemento artificial feito pelo homem, por exemplo, o tório, um outro elemento artificial pesadíssimo, ele vai durar 1 segundo, 2 segundos e vai virar ferro. E não conseguiu se estabilizar. Então, as forças do universo trabalham assim. Então o Nêmesis não teve ignição para brilhar, por isso é uma bola de ferro no escuro. O telescópio comum não vai enxergar. Só com infravermelho. Só com infravermelho. Então ele não conseguiu desempenhar a função de fusão nuclear. Ele não conseguiu. Porém, é muito, muito, muito magnético e muito pesado. Tá. Então esse aqui é o momento que Ferrada disse. É o momento de maior separação. Que vale a 3 anos-luz. Equivalente a 3 vezes 9 trilhões de quilômetros. Dá um exemplo, 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros de distância. Então, multiplicando por 3, dá praticamente quase 30 milhões, 30 trilhões de quilômetros de distância. Tá? Pois bem, então o nosso Sol, eis a questão. Nosso Sol possui ao redor vários planetas, assim como Nêmesis. Várias órbitas. Tá? Mercúrio, Vênus, Terra, e vai indo. Nêmesis também possui várias órbitas. Vários planetas. Também orbitando, porque é uma estrela. É uma regra do universo. A estrela geralmente ela tem planetas. Agora o grande problema é o seguinte, que o seu orbital mais externo adentra o nosso sistema solar no período em que ele se ajunta. Então, enquanto ele está afastado, o nosso Sol de Nêmesis, tudo bem, mas chega um momento que eles se aproximam. A questão é quando eles se aproximam. E aí que é o X da questão.
O X da questão é a aproximação. Então, como eu disse, nosso Sol e Nêmesis. Aqui o nosso Sol e Nêmesis. Tem gente que confunde Nêmesis com Nibiru. É diferente. Nêmesis é o Sol morto de Ferrada. Nibiru é o cometa que entra no sistema solar e que é trazido por Nêmesis. Tá? Nibiru, ele vem no nosso sistema solar porque é Nêmesis que traz. Então esse aqui é o momento de maior aproximação. De menor aproximação. 1 ano-luz. 1 ano-luz. 9 trilhões de quilômetros. E aqui elas não se colidem, porque aqui tem um centro de gravidade. Então elas fazem isso. Elas passam, né, uma pela outra, né? Fazem, elas orbitam assim, ó. Elas orbitam assim, ó. Momento de maior separação e ficam nessa brincadeira. Fazem isso. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Momento de maior separação. Momento de menor separação. Aí vão saindo. Momento de maior separação. Momento de menor aproximação. Quando chegam nisso, nesse, como está aqui no quadro, que Nibiru adentra no sistema solar. Aí, tudo bem. Chega uma hora, o Sol fazendo esse movimento, ele se afasta, Nêmesis, também. Esse que é o período de 3 anos-luz. Então acho que vocês estão entendendo. Bem simples. Não fico nessa brincadeira, nesse jogo. Demora-se talvez 13 mil anos, como disse Ramatiz, 13 mil anos essa brincadeira. Vou fazer para os dois sóis se encontrarem, se aproximarem, demora-se aí, um exemplo, 3 mil anos, 6 mil anos, ninguém sabe o certo. Que é tempo suficiente de causar os finais de eras, finais de ciclos aqui na Terra. Tá. Vejam esse desenho aqui. Preste bem atenção. Nibiru seria esse objeto estranho com uma cauda, vários detritos, um núcleo bem sólido e uma poeira de ferro. E Nêmesis, a estrela que carrega ele. Podemos ver Nêmesis com vários planetas e Nibiru sendo o seu orbital mais externo. Entenderam? Ele é o orbital mais externo. É como aqui no sistema solar, o orbital mais externo é Netuno. Seria Netuno. Saturno, Urano, Netuno. Isso mesmo, seria Netuno, o orbital mais externo. Nibiru, ele é uma aberração. A ciência não consegue entendê-lo ainda. Ele funciona como um cometa, porém possui uma massa absurda. Uma massa de uma estrela. Por isso um poder tão grande, gravitacional e magnético. Então ele orbita Nêmesis. Então através dessa ilustração vocês podem entender melhor. Então possui um núcleo, vocês podem ver o núcleo central, uma nuvem de ferro ionizado. Isso também dificulta muito a sua observação. Talvez essa nuvem de ferro explique o fato de estarmos vendo, por incrível que pareça, a lua vermelha. Pode ser parte dessa nuvem de ferro que esteja chegando em nossa atmosfera. E podemos ver também
várias luas orbitando esse corpo celeste. Várias luas. Porque ele consegue arrancar luas dos planetas por causa do seu poder de gravidade, por causa da sua atração gravitacional. Cada pontinho desses são rochas, são detritos ou pedaços de rochas. Realmente é uma aberração. Mais uma vez no quadro. Vamos ver quanto tempo tem de live. 15 minutos. Tá bom. Pronto. Vou levantar um pouquinho mais a câmera. E muito boa noite a quem vem chegando. Tá. Para vocês entenderem. Nosso Sol, ainda mais órbitas, e Nêmesis, ainda mais órbitas. O cometa se encontra no orbital mais externo, o planeta cometa. Daí o nosso Sol exerce uma atração gravitacional em cima do cometa. Então o cometa ele adentra com tudo. Que é típico de um cometa. Cruza por trás do Sol, atinge uma velocidade incrível, chamado efeito Stirling. Ferrada disse que atingiria uma base de 300 km por segundo. É algo assim absurdo, de repente ele até errou no cálculo, porque é uma velocidade muito alta. E o grande problema é que quando ele adentra, ele vem causando perturbações no sistema solar. Ele prejudica todos os planetas. Urano, Saturno, Júpiter. Por isso que os cientistas estão vendo tempestades a mais em Júpiter. Estão vendo anomalias no campo magnético de Júpiter, de Saturno. Vulcões entrando em erupção em Marte, vulcões entrando em erupção em Vênus. É resultado da aproximação desse cometa. Ele causa perturbações gravitacionais e magnéticas. E conforme ele adentra, cruza pelo Sol, atinge uma alta velocidade e vai embora. O que acontece? Nêmesis vai e captura ele de novo. E fica nessa brincadeira. Então Nêmesis se afasta, que é o normal. Aí ele fica dando giro, fazendo órbita em torno de Nêmesis. Daí, passou um período de 3 mil anos, o nosso Sol e Nêmesis se aproximam de novo, e aí o Sol exerce atração. Ele vem, causando os cataclismas. Eu acho que mais claro que isso é impossível. Amados, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, tá ok? É de extrema importância. Então, o presidente russo Vladimir Putin, ele se referiu a isso. Que ninguém sabia o real motivo das alterações climáticas. Ninguém sabia o real motivo. Porque esse monstro, ele, por ser muito massivo, ele causa perturbações eletromagnéticas e gravitacionais. Não se esqueçam disso. Vou escrever aqui. Eletromagnéticas, gravitacionais. Não se esqueçam disso. O nosso planeta, ele fabrica eletricidade no seu interior. Para quem não sabe, para quem achar que eu estou fingindo isso, é só pesquisar. Que eu estou inventando isso, é só pesquisar. Todos os planetas, os corpos celestes, eles têm eletricidade em seu núcleo.
faz parte da engenharia planetária. Um exemplo é a nossa Terra. Então, como disse esse cara, Hercólogos, Nibiru, ele exerce essas duas forças. Essas duas forças que é responsável por causar as mudanças aqui na Terra, as mudanças climáticas e também geofísicas. Como eu já expliquei várias vezes, o nosso planeta ele possui um núcleo interno, um núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta terrestre, ou placas tectônicas, ela é bem fininha. As placas tectônicas equivalem à casca de uma maçã. Vamos imaginar o miolo da maçã, a carne da maçã sendo todo o núcleo do planeta, e a crosta terrestre simplesmente a casca da maçã, para você ter uma noção de como ela é fina. Então, a crosta terrestre ela boia em cima do manto, do magma. Então, como vem dizendo, isso aqui tudo, o interior do nosso planeta todo, é eletromagnético. O núcleo interior ele é formado por ferro fundido e níquel. Vamos imaginar uma bola de ferro imensa. Ela fica em alta rotação. Uma rotação em alta velocidade. Daí, o núcleo externo, formado também por metais, etc., de uma forma pastosa, gera um atrito com o núcleo interno. Então, cria um efeito dínamo e gera corrente elétrica. Vejam isso. Daí, a energia magnética ela flui pelo sul geográfico da Terra. Tem gente que confunde norte magnético com norte geográfico, mas é normal confundir porque é confuso. Mas ela flui para o sul geográfico e fecha o circuito o norte, chamado magnetosfera. É assim mesmo. E qual a função disso? É um enfeite? Não, tem a sua função. Tem a sua função. E qual é a função da magnetosfera? Proteger a Terra contra a radiação solar. Principalmente. Preste bem atenção. Principalmente. Porém, o campo magnético está se invertendo muito rápido e está ficando muito enfraquecido. Por quê? Está tendo uma anomalia aqui no núcleo. O núcleo da Terra está com defeito. Está defeituoso. E por quê? O núcleo da Terra está defeituoso. Mas como é que você sabe disso? Simples. Se o campo magnético está em colapso, ele não é formado no núcleo, é sinal que o núcleo da Terra está em colapso. Eu sempre venho dizendo isso aqui no canal. O núcleo da Terra está em colapso. Por isso que está tendo essa falha no campo magnético. E o campo magnético hoje está assim, para vocês verem. Tem hora que eu esqueço onde que eu boto o apagador. Isso aqui é o planeta Terra. O campo magnético está assim. Ele está virando. Estou fazendo isso. Vai chegar uma hora que o norte magnético vai ficar aqui, o norte magnético e o sul magnético. Quando isso acontecer, vai haver um evento chamado de deslocamento da crosta terrestre. Esse que é o problema. Vai haver um deslocamento da crosta. Tá. Como diz Ferrari, são tantas coisas que
a humanidade não está preparada. Bom, então é isso. Agora, vamos imaginar o nosso cometa amigo, muito magnético, trazido por Nêmesis. Aqui é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Nossa, Júpiter é o tamanho do Sol. Vou diminuir ele. Aqui Júpiter e os demais planetas. O cometa, e aqui está Nêmesis. E os demais planetas orbitando ele. Bem simples. E Nibiru, o cometa. Esse cometa, ele vem por baixo, cruza pelo Sol e retorna. Por isso que ninguém vê. Mas a grande questão, e conforme ele vem vindo, ele vai colapsando tudo, inclusive o nosso Sol. Porque ele vem emitindo uma onda gravitacional muito grande e também tendo um contato magnético com os fluidos ferrosos de cada astro. Isso mesmo, vai tendo uma interação, formando uma... Vou fazer outro desenho para vocês entenderem. Temos aqui a Terra, o núcleo da Terra e os fluidos ferrosos. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior. O cara, ele vem vindo por baixo. Como que eu disse que ele é muito magnético, o que acontece? Acontece isso. Vocês entenderam? Por que o manto está subindo? Por que será que as coisas estão acontecendo? Por que será que o chão está rachando? Por que será que as placas tectônicas estão rachando? Como está rachando na África? Está rachando em Maiote? Como está rachando na Turquia? Como a própria doutora Aline está espantada com isso. Ela é bacharel em física. Como o professor Don Perinçek, o turco, geólogo turco, constatou que os terremotos que estão acontecendo na Turquia são normais. Essa ponte, vou chamar de ponte eletromagnética, causando um contato com o núcleo do nosso planeta, fazendo o manto inchar. O manto vai inchando e as placas tectônicas elas vão trincando, elas vão rachando. Eu espero que isso seja uma teoria, mas está indicando que não é. Datas para o pior acontecer. É difícil dizer. Não se pode dar datas. Por isso que o canal Olhos no Céu e o canal Conexão com o Brasil observa os acontecimentos. O canal observa os acontecimentos. Os terremotos, os furacões. Eu posso dizer que a situação não está nada boa. Vocês pararam para imaginar o porquê que muitas barragens estão cedendo, se rompendo aqui no Brasil? No Ceará tem uma quase se rompendo. Tantas outras. Será que é só falta de manutenção? Beleza, mas se foi falta de manutenção nas barragens aqui no Brasil, por que só agora que todas elas estão arrebentando, estourando? Não seria uma acomodação que até o Brasil já está começando a sofrer? E essa hora que vem chegando no Brasil, até então ninguém deu explicação. O que mais? Precisamos de provas para saber que tem uma coisa de errada, que o culpado não é o CO2. Precisamos de mais o quê? Então, se cair um asteroide de 500 metros, mas é normal. Nunca caiu um dia cai. Aí cai um asteroide de 300 metros. Se cai um, pode cair outro. O que mais? Precisamos do quê
para a gente acordar. O que mais precisa acontecer? Estamos observando coisas estranhas na Lua. Como eu disse, esse cara, ele usa as duas forças, eletromagnéticas e gravitacionais. Essa é a corrente eletromagnética que ele joga em cima do núcleo do nosso planeta. Ele está bombardeando o núcleo do nosso planeta com energia elétrica. É isso que está acontecendo. O núcleo do nosso planeta está sendo bombardeado por uma corrente elétrica altíssima, proveniente desse astro intruso. E ninguém vê. Só o governo sabe. Desde 1983, com um telescópio como o IRAS, que captou esse cara, e captou Nemesis. Então é realmente incrível os eventos. Então a parte elétrica, ele prejudica o nosso núcleo, fazendo essa conexão. Mas não só da Terra, de muitos outros planetas. Vênus também está em colapso. Eu tenho tudo isso registrado no computador. Tem estudos de cientistas da década de 90 que já haviam descobertos distúrbios no sistema solar. Os planetas estavam se comportando de uma forma estranha, desde Urano. E o nosso Sol, do nada, está emitindo explosões que chegam a 500, 600. Por que será? Qual será o motivo? Então, amados, em outra live eu vou falar a respeito da Lua de novo em forma de U. Da Lua está muito grande, está todo mundo vendo que a Lua está imensa e realmente eu dei a impressão que a Lua está sendo jogada para cima de nós. Vamos parar por aqui. Estamos em 32 minutos de live. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de Nemesis e Nibiru, que Nemesis é o Sol morto e Nibiru é um cometa imenso, um planeta cometa que orbita Nemesis. Então ele adentra no sistema solar quando Nemesis se aproxima. Ele vai embora quando Nemesis se afasta. E fica nesse movimento, causando cataclismas incríveis aqui no nosso planeta. Muita paz, muita luz a todos. Estejam todos na paz do Criador. Somos uma família. E até a próxima.